E é isso que eu quero falar a palavra de Deus hoje para ti. E é engraçado que a mensagem que eu vou partilhar contigo, na verdade não começou ao ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia depois de estar a ver um documentário, porque ao ver esse documentário, eu estava a ver um documentário que estava a passar na televisão e veio ao meu coração algo que a Bíblia também falava. E o documentário é muito simples. Estava a ver um documentário acerca de porcelana japonesa. Não tem nada a ver com a Bíblia, pois não? É verdade, porcelana japonesa. Eu estava a ver eles que tinham porcelana de alta, de muito caro, de muito valor, e na verdade eles tinham uma porcelana intacta com um valor altíssimo, mas tinham outra porcelana que estava partida, estava em cacos, e eles diziam, esta vale muito mais do que aquela que está intacta. E foi isso que me despertou continuar a ver aquele documentário, porque eu achava aquilo estranho. Como é que um vaso quebrado tem mais valor do que um vaso que estava inteiro? Então eu continuei a ver e eles usam uma técnica que eu não sei se o nome é assim, portanto se eu falhar o nome me perdoem, que a única coisa que eu sei dizer em japonês é sake e sushi, não sei dizer mais nada, e sashimi. Mas eles usam uma técnica que é kintsugi. E o que é essa técnica? Eles pegam no vaso quebrado e com resina e ouro em pó começam a colar os pedacinhos uns nos outros. E aquilo é uma obra tão perfeita que eles com ouro em pó e resina vão colando pedacinho a pedacinho até restaurar a peça. Na verdade, a peça às vezes até fica disforme da sua forma original, mas é muito mais valiosa do que quando ela estava intacta. Porquê? Porque ela foi restaurada com ouro. E eu estava a ver aquilo e o Espírito de Deus estava a vir ao meu coração e às vezes a minha mulher diz-me assim, amor, mas tu tens esses insights assim do nada, começas a olhar para as coisas e começas a pensar nas coisas de Deus, porque na verdade tudo aquilo que nos rodeia foi criação do nosso Deus. E se nós olharmos atentamente para aquilo que nos rodeia, conseguimos ver o poder e a manifestação de Deus em todas as coisas. Eu estava a ver aquela técnica kintsugi e estava a dizer, olha, esta é uma técnica usada pelo nosso Deus há muitos mais anos. Porque na verdade éramos todos nós vasos quebrados. Éramos todos nós vasos quebrados. Se calhar para o mundo até rejeitados. Se calhar na tua vida, lá fora, as pessoas te olham e acham que tu não tens grande valor. Ou não te dão grande valor. Ou te acham que tu és desprezível. Ou te acham que tu não interessas. Não tem nada para oferecer. E aquilo estava no meu coração, porquê? Porque apesar de nós sermos vasos quebrados, não fomos restaurados com ouro em pó, mas fomos restaurados com o sangue do Cordeiro. Nós fomos restaurados com o sangue do Cordeiro. E aquilo me apaixonou, porque o cuidado com que eles faziam a obra era tão apaixonante, que eu punha-me a pensar assim, nossa, é assim que Deus nos une. É assim que Deus nos restaura. É assim que Deus pega em vidas que são completos cacos e torna-os numa obra de arte linda, que é a nossa vida. O mundo pode não te dar valor. As pessoas lá fora podem dizer que tu não prestas. Tu até podes vir de um relacionamento falhado, podes ter vindo de uma situação que frustrou a tua vida, de alguém que te defraudou as tuas expectativas, e tu podes pensar que não tens mais valor, que não és mais nada, mas Deus te diz exatamente o oposto. Tu és valioso. Por isso Ele enviou Jesus à terra para nos restaurar e reconciliar com Ele. Igreja não é cultos. Às vezes nós confundimos as coisas. Pensamos que igreja é o culto ao domingo, ou a celebração ao domingo, a celebração à sexta-feira. Isso não é igreja. Igreja é relacionamento entre mim e Deus, e entre mim e o vaso que Deus restaurou. Isso é igreja.
Igreja não é a placa que está na porta, mas sim o Deus vivo que eu carrego no meu coração e consigo dar àquele que está ao meu lado. Isso é igreja. Igreja não é um conjunto de regras, mas é um Deus apaixonado que tem a possibilidade de restauração através do sangue de Cristo e que te quer resgatar novamente para Ele. Igreja não é eu policiar a vida do meu próximo, mas é orar por ela e amá-la como se fosse a minha própria vida. Isso é igreja. E o próprio Jesus, o próprio Deus fala nisso, quando eu estava a ver lá o Kintsugi, ou Kintsugi, ou seja lá o que for, eu lembrei-me da passagem que está em Jeremias capítulo 18. Miguel, põe aí, Jeremias capítulo 18. Se faz favor, claro. Versículo 2. Diz assim, a palavra de Deus tinha falado a Jeremias, por isso é que me apaixona a Bíblia, porque ela tem resposta para as nossas vidas. E hoje o título da minha mensagem é A Mão que Transforma. Não é a minha, não é a do apóstolo, não é a do irmão, mas sim a mão de Deus. Diz assim, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha, o primeiro segredo está aqui contido, é que não é onde eu quero que Deus me vai falar, mas é onde Ele me manda ir. Vai à casa do oleiro. Há que às vezes nós, não, Deus tem que me falar como eu quero, onde eu quero, da maneira que eu quero. Calma, Ele é que é Deus. Nós somos seres errantes com capacidades fantásticas, mas que erramos muitas vezes. Ele é Deus. E Ele diz, olha, levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus dá a direção para a nossa vida. E nem sempre nós estamos dispostos a ouvir. Amém, igreja? Não devia ser amém, devia ser ai de mim. Porque às vezes Toma, mano. Às vezes é complexo a nossa vida, porque nós queremos que Deus faça as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, mas Deus diz, não, levanta-te e vai à casa do oleiro, porque lá eu vou-te falar, da mesma maneira que Deus te disse esta manhã, levanta-te e vai à minha casa, porque lá eu vou-te falar. Da mesma maneira que Deus está a dizer a essas pessoas que estão lá em casa hoje a assistir, levanta-te, vai ouvir a palavra, porque eu hoje quero-te falar. Deus quer falar continuamente connosco. Ele é apaixonado por nós. As pessoas que se sentem rejeitadas é porque ainda não encontraram o verdadeiro amor de Deus. Ele é apaixonado por ti. Tu és a melhor coisa que Deus criou. Você deve estar a pensar, isso é porque você não me conhece. Eu não, mas Deus te conhece o teu coração. Ele te ama. Então levanta-te e vai à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E desci à casa do oleiro. Obediência. Diz que Jeremias foi lá. Se Deus é lá que me vai falar, é lá que eu vou. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Ou seja, é normal, se ele ia à casa do oleiro, ele foi encontrar alguém que estava a moldar o barro. Versículo 4. E como o vaso que ele fazia, agora veja bem, meu irmão, o vaso que ele fazia, o vaso estava na mão do oleiro, estava a ser moldado, mas a certa altura quebrou-se na mão do oleiro. O vaso que estava a ser feito quebrou-se na mão do seu Criador. Às vezes, amado, eu fui procurar um pouquinho, a Bíblia me apaixona, porque sempre que eu leio a passagens, os versículos, eles se renovam cada dia. Eu fui procurar porque é que o barro, porque é que o vaso se pode quebrar na mão do oleiro. Muito simples, impurezas, falta de água, barro que ainda não estava preparado para se tornar vaso. Mas ainda assim, a expectativa do Criador é fazer de ti e de mim um vaso. E ele estava a fazer o vaso e a certa altura se quebrou.
E o que é que ele fez? Ele desistiu? Não. Diz que tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe parecia bem aos seus olhos. É isso que Deus faz de ti e de mim, meu irmão. É isso que Deus faz de ti e de mim, meu querido. Quando mais ninguém aposta em nós, quando mais ninguém acredita em nós, quando mais ninguém acha que tu tens mais alguma coisa para dar, eis que Deus vai, amassa-te outra vez, tira-te as impurezas e começa a construir um novo vaso. E a gente Ele vai construindo. De forma apaixonada, como o Criador olha para a criação, Ele vai construindo. Vai voltando a erguer a tua vida, vai voltando a juntar os cacos da tua vida, para te dar uma nova vida e uma nova página da tua história. Este é o Deus que nós servimos. Quebrou na mão do Senhor? Não é tempo de desistir, é tempo de mantermos na sua mão. Não deu certo? Não é tempo de fugir da sua presença, é tempo de nos deixarmos moldar em suas mãos. Não funcionou? Não é tempo de olhar atrás, é tempo de permanecermos na sua mão. Ele vai fazer de novo. Enquanto nós estivermos na sua mão, Deus vai nos restaurar até nós sermos a obra perfeita em suas mãos e que nos possamos tornar vasos de honra. Tornou fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a promessa que no versículo 2 diz, vai lá que eu lá vou-te falar. No versículo 5 se cumpre. A promessa que Deus disse que ia-te falar, porque ele foi obediente, verdadeiramente Deus falou. Aqui muitas vezes nós nos esquecemos que quando Deus nos fala que Ele tem uma promessa para nós, a promessa vai se cumprir, ainda que pelo um pouquinho de tempo se possa parecer aos nossos olhos que está atrasado, ela vai se cumprir na nossa vida. O problema é que nós não queremos este tempo de espera. O tempo em que lançamos a semente e a semente começa a brotar, nós não sabemos o que acontece, mas o maior poder que acontece sobre a semente é o tempo da explosão, e esse tempo é um tempo que nós não vemos, está debaixo da terra. Nós só vamos ver a fruta, não é? O caulezinho a subir, e as folhas, e as flores, e a fruta por aí fora. Então nós temos que entender esta verdade. Se Deus prometeu que fale, Ele ia falar, então Deus falou. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Quem é que estava a falar? Deus. Deus estava a dizer, olha, não posso eu fazer de vós povo. Aquele povo estava corrompido, aquele povo estava a viver sob opressão, era um povo que estava a viver de forma angustiante, e Deus diz assim, olha, não poderei eu fazer como este oleiro fez com este barro, a casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós onde? Aonde? A tua vida é preciosa. Só tens que ter a certeza que ela está na mão do Senhor. O apóstolo tem falado da quarta dimensão, viver o sobrenatural de Deus. E na verdade muitas pessoas não chegam lá. Porquê? Porque eles não querem permanecer na mão do Senhor. Quando está mal, Senhor, ajuda-me. E quando está bem? Agora temos visto uma nova variante. Está na moda as variantes. Também temos visto, quando está mal, vou para casa, já não quero servir mais a Deus. Amado, fica na mão do oleiro. Estás partido, o teu coração está partido. Fica lá. A mão que transforma, ela vai te voltar a erguer em nome de Jesus. A mão que te transforma, a mão que te sara, a mão que te liberta, a mão que vai corrigir também, ela vai voltar a erguer a tua vida. Só que nós não paramos para entender isto. Nós queremos hoje, agora. Queremos o milagre. Amado,
O milagre é algo que acontece instantâneo, mas a proposta de Deus não são milagres, embora eles aconteçam. A proposta de Deus é vida abundante, é vida acima das nossas expectativas, é na extravagância do Senhor que nós vamos viver. E eu não estou a dizer isto, amado, a prometer versículos cor-de-rosa ou ser aqui um motivador, nada disso. A motivação pode ser boa para começares, mas não te vai servir nada para alcançares o alvo. Alcançar o alvo implica ser constante, perseverante e disciplinado. Há pessoas que vão na motivação, eita, eu estou motivado, então vão começar logo, eu quero começar já. E depois começa a dar os passos, cansa, agora já não quero. Amado, que é isso? Não poderei eu fazer também como fez este oleiro? Eis como barro nas mãos do oleiro, assim sois na minha mão, ao casa de Israel. Quantos aqui querem estar na casa de Israel? Nas mãos do Senhor? Por casa de Israel já somos. Há outra passagem que aborda muito bem este tema no Novo Testamento. Porque o problema às vezes é que nós paralisamos a nossa vida ao ponto que não conseguimos lá chegar, não conseguimos nos colocar nas mãos do oleiro. Ainda hoje não, na sexta-feira, o pastor João Carvalho falava e bem acerca de um homem que, não colocando os olhos naquilo que via, nos ouvidos naquilo que ouvia, mas colocando a fé e esperança no Deus a quem ele servia, ele conseguiu continuar, constantes, perseverantes. É isso que Deus espera de nós. Atos capítulo 3, queria convidar vocês a abrirem Atos capítulo 3. Quem tem Bíblia pode abrir, amados. Se qualquer dia o apóstolo chega aqui e diz, já não se põe mais os versículos ali, quer ver onde é que você vai se agarrar? Atos capítulo 3. Eu também tenho que abrir a minha. Quem está animado, diga glória a Deus. Quem não estiver, diga ai de mim, a gente vai chamar a salvação no fim, vai ficar. Atos capítulo 3. Fala muito bem acerca desta história. História em que às vezes paralisamos à porta da bênção, mas a bênção está lá para nós. A bênção está lá para a nossa vida. Deus preparou uma mesa perante nós e os nossos inimigos. Temos que nos sentar nela e começar a usufruir. Atos capítulo 3, podes pôr aí, Miguel? Versículo 2. Põe o versículo 1. Atos 3, 1. Isso. Fala de uma história acerca de uma pessoa que tinha uma deformidade, tinha um problema físico. Vamos ler todos juntos. Diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Pedro e João, eles não abdicavam do seu tempo de oração. E repara o quanto era importante. Eles podiam orar em qualquer lugar, mas não, eles decidiram ir ao templo, ao lugar de oração. E se nós parássemos para pensar isto, tirávamos aquela coisa da nossa mente: eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo à minha maneira, em casa também sou abençoado. Pedro e João, e nós já vamos ver que eram pessoas cheias do Espírito Santo, porque eles tinham acabado de provar do fogo vivo de Deus. Eles não ficaram em casa, eles foram à casa de oração. Esse é o primeiro passo para que eu e tu possamos ter algo novo na nossa vida. Então eles foram, versículo 2, Miguel, se faz favor. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Leia comigo: o qual todos os dias punham à porta do templo. Olha para mim, meu amado. Diz que este homem era coxo desde o ventre de sua mãe. E o coxear dele devia ser algo agreste, porque a Bíblia diz que alguém o levava e o punha à porta. É ou não é? Punham-no à porta.
eu quando estava a ler esta parte da Bíblia, eu quis fazer aqui um parênteses. Porquê? Porque às vezes nós temos amizades que só nos levam à porta, que só nos levam perto de Deus, mas não nos levam a uma experiência com Deus. E nós temos de ter cuidado, porque às vezes pensamos, boas pessoas, eles levam-nos à porta, mas não a viver aquilo que Deus tem para nós. Então atenção, meu querido, porque nós precisamos de verdadeiros amigos para nos carregarem junto de Deus quando a nossa vida está em menos bem. Aquele paralítico que uma vez desceu sobre o teto, ele só chegou à presença de Deus porque 4 amigos movidos por fé não desistiram da vida dele e levaram-no à presença de Deus. Aquela mulher que estava a morrer e que o profeta disse, olha, vai lá pedir aí talhas para se encher de azeite, ela precisou de ter amigos para lhe emprestarem as talhas, porque se ela não tivesse amigos, ela não teria talhas para serem cheias do azeite. Velho Testamento. Então nós precisamos ter amigos que nos levem a ter experiências com Deus, que nos amem. E amor não é festinhas, amor é se tu estás a errar eu poder te corrigir e dizer-te, meu irmão, desperta tu que dormes, acorda, levanta-te, toma a direção de Deus. Às vezes a gente anda aqui, não pode, parece que andamos a pisar em ovos, parece que andamos aqui, não podemos melindrar aquele, não podemos melindrar o outro, Mas, que é isso, meu? Estamos na casa do Pai. Temos que ter amigos que nos levem a tomar relacionamento com Deus, experiências no divino. Amado, eu tenho montes de gente para almoçar. Eu posso almoçar com muita gente que não tem nada a ver com a igreja. Mas eu prefiro os meus amigos que me levem a ter experiências no divino, experiências com Deus. Aqueles amigos, na verdade, só estavam a ser condescendentes com a limitação daquele homem. Eles todos os dias, e não era errado, eles não faziam nada de errado, ele era coxo, não passava de coxo, mas aqueles amigos só o conseguiam ajudar até ali. Mais do que isso, era preciso algo novo, uns amigos diferentes. Então todos os dias levavam à porta e punham à porta do templo, chamada Formosa, para quê? Para pedir esmola aos que entravam no templo. Versículo 3. E diz assim, o qual vendo Pedro e João, que entrando no templo, pediu o quê? Ele pediu o quê? Pediu esmola. Versículo 4. Pedro e João, fitando os olhos, disse, olha para nós. Sabe porquê, amado? Porque às vezes quando nós andamos a pedir esmola, eu não sei se eu creio que vocês todos já puderam abençoar alguém, eu não gosto de dizer esmola, mas já puderam abençoar alguém lá fora que às vezes chegam-se ao pé de nós a pedir. Pense nisto, quando você estende a mão, para onde é que eles olham? Olham para a mão, olham para quanto é que lá está. Não é ou não é? Quando a gente vai dar uma esmola, não é? Quando a gente vai... As pessoas olham para a mão. Mas Pedro disse algo diferente. Disse, olha para nós. Olha para nós. Olha para aquilo que é divino. Prepara-te para receberes algo daquilo que é divino. Não olhes para a mão que te abençoa. Olha para aquele que te abençoa. E esse é Deus. Não fiques à espera da esmola de alguém, mas espera tudo, prepara-te para receberes o sobrenatural de Deus em tua vida. Ele é real. Ele é real. E é apaixonado por si e por mim. Versículo 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ele se preparou para receber alguma coisa. Às vezes nós não nos preparamos. Às vezes nós vimos para a igreja, hoje vou lá à igreja, nem tenho nada que fazer, acordei cedo, o tempo não está bom, não vou à praia, vou até à igreja. Amado, prepara-te para receberes algo do divino, meu. Prepara-te, sai de tua casa
numa expectativa, nossa, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Carambas, alguma coisa vai transformar e tocar a minha vida. Prepara-te quando sais de casa, já que carregas esse Deus tremendo dentro de ti, prepara-te para que algo aconteça de novo em ti. Uma enfermidade, o Senhor é o Deus que me cura, pelas suas pisaduras eu estou sarado. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Ok, estamos no mesmo barco? Estou numa aflição financeira, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sim ou não? Estou um caco, estou partido, mas a Bíblia nos mostra que nas suas mãos eu posso ser restaurado, renovado. Então sai de casa preparado para viveres o divino, para viveres a quarta dimensão. Sai de casa preparado para ter um encontro real com o milagre na nossa vida, porque o encontro com Jesus eu já vou. Eu saí da minha casa, fui à casa do oleiro, então o Senhor lá vai-me falar. É assim que eu venho para a igreja. Eu sempre digo isto, o lugar mais propício a que o milagre aconteça é aqui. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está lá no meio. Está lá no monte do pessoal, para quê? À espera que tu te prepares para receberes alguma coisa. Amém, igreja? Versículo 6. E diz assim, leia comigo, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Olha para mim. Sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? É que está à espera de recursos para ver o sobrenatural de Deus. As pessoas põem os olhos nos recursos que têm, porque acham que assim é que Deus vai mover. Amado, não esperes os recursos, porque o Senhor, o nosso Deus, aquele que não vimos mas sentimos, aquele que não vemos mas sentimos, aquele que não estamos fisicamente, não é palpável, mas em nós Ele está. Ele não está preocupado com os recursos que tu tens, Ele está preocupado com o teu coração. Ele não está preocupado se tu tens muito ou pouco, porque Ele é o dono de todas as coisas, mas Ele está à espera que o teu coração se molde, que o teu coração se abra, e para que possa Ele entrar e fazer morada em ti. E essa decisão é tua, não tem a ver com a igreja. Às vezes as pessoas andam anos a fio dentro da igreja e fecham o seu coração para a verdade. Esperam, não, se me derem eu vou louvar a Deus, se acontecer eu vou adorar a Deus. Eu ouço muitas vezes pessoas, não, quando me reformar eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus. Amado, depois quando se reforma, agora já não tenho a saúde que tinha, agora não posso. A vida é um ápice, a vida é um instante. Há pessoas que hoje, no dia de hoje, já não estão mais entre nós, e ontem estavam, há bocado estavam. Aproveita a vida da forma apaixonada com que Deus te criou. Deus te criou para teres vida e vida com abundância. Deus te criou para que tu possas ser portador das boas novas, e para que sejam boas novas eu tenho que chegar a tempo. Tu tens que chegar a tempo àqueles que perecem lá fora. Andamos preocupados com o meu ministério, com o meu trabalho, com a minha igreja, com o que eu sei. Amado, esquece isso. É tempo de nos levantarmos e tomarmos a direção que Deus tem para a nossa vida, ser portadores da boa nova lá fora. Desperta, que tu que dormes. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe, a gente quer o ouro e quer a prata, a gente quer as coisas materiais, mas as coisas materiais, elas vão e vêm, e vão e vêm. Porque tudo o que é material, amado, está sujeito a este mundo. Porém, tudo o que é espiritual está sujeito ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra, que deu vida e soprou vida em ti e em mim. Quem está comigo ainda?
Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos ver o que é que Ele deu. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. É tremendo. Aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Só tenho o nome de Jesus. Mas quer ver um exemplo prático? Amor, dá-me aí um multibanco. Tens aí um multibanco? Multibanco. Vou-te dar um exemplo para tu entenderes. Diogo, Ângelo, vem cá, os dois. Fica aqui. Eu tenho um multibanco na minha mão. E este multibanco dá acesso a uma conta. Pela fé está cheio de dinheiro. Cada um liberta a fé que quer. E é engraçado que ontem, e não foi programado, ontem estava a falar com o Ângelo e com o Diogo. São dois miúdos que eu amo de verdade, são fiéis, firmes, apesar de jovens, estão sempre disponíveis para servir ao Senhor. Sou apaixonado por eles, gosto muito deles, porque a fidelidade deles às vezes envergonha-me. Porquê? Porque eles, seja a que horas forem, estão sempre disponíveis para servir ao Senhor. Estávamos a falar, curiosamente, de sushi, não foi? E eu disse, esta semana, agora esta semana, nestas semanas próximas, vou convidar vocês a irem almoçar um dia comigo. E vamos comer sushi, que eles ainda não provaram, e iam provar. Foi ou não foi? Nossa conversa. Mas eu vou fazer diferente. Como gosto muito deles, vou dizer-lhes a eles, olha, está aqui o cartão, vão lá e comam. Paguem. Eu dei-lhes o acesso ou não dei? Não, eu dei-lhes a bênção ou não dei? Mas eles não têm o acesso. Quer ver agora diferente? Miguel, anda cá, filho. Outro jovem para o qual eu sou apaixonado. Este é muito bonito. Vem aqui para este lado. Sai o pai. Teu pai deve ser muito bonito, pá. Estou a brincar. Veja uma coisa, eu a eles dei-lhes a bênção, mas falta-lhes o acesso. A eles eu entreguei-lhes a Bíblia, mas falta-lhes o acesso. Aquele coxo queria algo momentâneo, mas Pedro e João ofereceu-lhe algo que seria eterno. Não era só uma esmola momentânea, mas era o suprimento para toda a sua vida, era saúde. Eu a eles dei-lhes o cartão e disse para eles irem comer à vontade e paguem. Só que como eles não sabem o código, não têm o acesso, o que é que vai acontecer? Apesar de carregarem o cartão na algebeira, não vão poder usufruir. Muito cristão anda assim dentro da igreja. Agora este é outra conversa. Que se este eu lhe der o cartão para a mão para ir comer, ele vai. Sabe porquê? Porque ele sabe o código. Entende o que eu quero lhe dizer? Há muito cristão que vive assim como eles dentro da igreja, carregando a bênção, mas não entendendo o código de acesso à bênção. Porém, há outros que descobriram há muito tempo atrás o privilégio que é de ser filho. Ser o quê? Filho. Ele é meu filho, para quem não sabia. Não é? Por isso é que ele sabe o código. Só você está a dizer assim, se calhar o irmão orou muito e no fim eu vou-lhe pedir o código também, pode ser que o pastor não dê. Não, mas ele é filho. E porque é filho, ele tem acesso ao código e tem acesso à bênção. Aqueles que somente ouviram, que me conhecem, são meus amigos, mas não têm a intimidade que ele tem, só vão ter acesso parcial, mas nunca vão ter acesso que ele tem como filho. Entendeu o que eu quero dizer esta manhã? Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, o código de acesso à bênção, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o código de acesso para a nossa vida. Jesus Cristo. O nome que é acima de todo o nome. Dá cá o cartão que eu não me esquecia. Podes te sentar, podem sentar. Vamos dar uma salva de palmas a eles, que eles são bênção.
Amado, eu digo-lhe de todo o coração, eu sou um privilegiado porque para mim eles são todos putos, não é? É tudo putos. Eu sou um privilegiado porque sirvo numa igreja onde tenho corações como os deles, corações como o do Miguel, a Raquel, a Camila, a Inês. Todos servem nesta igreja, servem de uma forma tão generosa, tão, sabe, eles aplicam tanto. Cátia vem lá de trás do sol posto. Faninha mora no você onde moras, Faninha? Quintanilho. Ninguém mora no Quintanilho a não ser a Farinha e a Celeste. Mas elas vêm lá atrás do sol posto para aqui, para ouvir a palavra, para se darem delas. Eu sou um privilegiado em servir com pessoas assim. Amém? Muito obrigado, meus queridos, a todos aqueles que cooperam nesta igreja, seja assistentes, seja na cafetaria, na livraria, seja nos jovens, seja nas crianças, seja no louvor. Para mim são todos importantes, até a pessoa que limpa as casas de banho, para mim são todas pessoas muito importantes. Sou privilegiado. Então, glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui. Estou quase a terminar. Onde é que está a Paula? É a primeira vez que eu estou a terminar ainda. Então, o acesso à bênção é o nome de Jesus. Não são recursos. Não é o que tu tens que vai fazer de ti uma pessoa grande. Não é o que tu tens que vai fazer de ti uma pessoa extraordinária. Mas é aquilo que tu carregas dentro de ti. Jesus Cristo, o Nazareno, é o acesso ao Pai para que todas as coisas sejam manifestas em cada um de nós. Sejamos barro, que nós possamos permitir que o Espírito nos continue a moldar, que nós possamos nos permitir a transformação através da sua mão, porque às vezes precisamos permitir isso. Às vezes precisamos de despir da nossa velha natureza, dos nossos achos, das nossas certezas, que às vezes nem sequer são certezas, das nossas convicções. Eu vejo pessoas a travarem lutas, nossa, que eu me pergunto, será que vale a pena? Relacionamentos que não servem para nada. Há pessoas que insistem. Para aquelas pessoas que estão naquela fase, namorar e casar, quero dizer pelo Espírito Santo, todo o relacionamento que não te conduz a Cristo, acho melhor colocares de lado. Mais dia menos dia, o sofrimento acaba por chegar. Porquê? Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Podereis servir a dois senhores? Não vai dar, para não. Mas eu vou com... Amado, esquece isso. O relacionamento divino nos conduzirá sempre ao divino. Não nos levará somente à porta, nos fará entrar e nós vivermos algo novo na nossa vida. Levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Quem é que levantou aquele coxo? Quem é que levantou? Foi Pedro. É que esse é outra coisa que eu queria chamar a tua atenção. Ora. Eu vou orar. Ok. Mas depois está lá para levantares a mão. Está lá para lhe ajudares. Porque há pessoas que ainda não conseguem viver no nível de espiritualidade que tu vives e precisam de uma mão amiga para te puxar e levantar. Aquele coxo estava tão impregnado na sua limitação física que depois de alguém lhe dizer levanta-te e anda, esse mesmo alguém foi lá e deu-lhe a mão, puxou-o para cima. Há pessoas que eu vou orar e depois logo se foi. Amado, eu não perco tempo com quem não quer.
lhe confesso. Peço desculpa de eu ser muito prático, eu não estou aqui para alimentar egos, não estou aqui para ser popular nem ser simpático, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E aquele que quer, quer, e aquele que não quer, amado, pode bater palmas sim, irmão, não tem problema. Há pessoas que não querem. Eu oro por todos, sim, eu oro por todos, mas quando não quer, sabe porquê, amado? Um dia entendi que Moisés ia a caminhar e que no meio de 2 milhões, 3 milhões, havia lá perto de 3 mil que ficavam sempre no fundo do arraial, sempre lá para trás. E o que é que eles ficavam a fazer? Na crítica, na maldição, na maldicência, tudo estava errado. E sabe o que é que Moisés fez? Fica para aí, mas eu vou continuar. Um dia Deus chateou-se, enviou fogo do céu e os consumiu. Eu não vou perder tempo, amado, eu não vou ficar para trás. Eu não vou ficar à espera que todos queiram ir para a frente. Eu quero ir para a frente, eu quero estar com Jesus. Eu quero viver algo sobrenatural de Deus. Eu quero viver a 4ª dimensão de Deus a operar na minha vida. Então eu tenho que me munir daqueles que querem estar comigo, daqueles que querem caminhar comigo. Porque há pessoas que não querem. Há pessoas que não vão lá estar. Porquê? Porque não querem. Então quando tu orares por alguém, depois faz o outro lado, vai lá, dá-lhe a mão e levanta-o. Dá a mão, ajuda-o a levantar-se. Ajuda a ele firmar-se. Ajuda a ele a acreditar no milagre que Deus operou nele. Os seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé. Andou e entrou com eles no templo. Até aqui ele só ia até à porta do templo. Os amigos só lhe levavam até ao lugar onde o milagre poderia acontecer. Mas a partir daqui, ele pensou, não, aqui estou farto de estar à porta, agora é tempo de entrar lá para dentro. É tempo de eu viver coisas novas, é tempo de voltar a agarrar o novo de Deus para a minha vida. Eu quero viver algo novo. E ele começou a viver, começou a andar, começou a saltar e entrou com eles no templo. Versículo 9. Eu gosto muito deste versículo. É que apesar da tua vida hoje, ou outra hora, poder ter estado num caco, poder ter estado quebrado, partido, desiludido, quando o Senhor opera, não só tu usufruis, como tu és portador das boas novas. O que é que diz? Leia comigo. E todo o povo, vamos ler alto e bom som. E todo o povo, diga mais uma vez, e todo o povo, aqueles que davam esmolas, aqueles que lá passavam por ele à porta, se calhar nem lhe olhavam, se calhar alguns deles até, está aqui este mendigo a pedir, mas a Bíblia diz que todo o povo, leia comigo, o viu a andar. E a fazer o quê? É que quem ama não esquece, amados. Quando a gente recebe um milagre, a gente não esquece. A gente não esquece, amados. A gente não esquece de quem nos dá a vida. Oh, glória! A gente não esquece. A gente não esquece. A gente não pode esquecer alguém que nos deu vida. Todo o povo viu a andar e a louvar a Deus. Hoje, a tua história pode não ser a mais bonita, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Aquele que hoje prega aqui para ti também já teve uma história muito feia. E eu tive que me permanecer nas mãos para que o Senhor voltasse a erguer. Tive que ter alguém que acreditasse novamente em mim, que me desse a mão, que me levantasse, porque sozinho eu não conseguiria. Tenho o privilégio de ter uma mulher fantástica, um filho fantástico, minha família que me levantou, me deu as mãos e não me deixaram ficar lá caídos. Tenho o privilégio de ter uns apóstolos que desde o primeiro dia que pisei esta igreja não se importaram no meu estado, não se importaram com como é que eu vinha, mas importaram-se como é que eu iria ficar, e me amaram sem condenação, sem julgamentos, sem que se preocuparem com o que é que eu tinha feito, vivido ao passado, mas que preocupavam-se com aquilo que eu iria ser. Por isso eu hoje estou aqui a pregar para ti.
E também um dia tu vais estar aqui a pregar para nós. Amém? Amados, não somos perfeitos. Quero-te desmistificar, quero já desmistificar isto. A Igreja Cristã do Renovo não é uma igreja perfeita. Basta eu cá estar para ela se tornar imperfeita. Mas eu quero que saibas que aqui há uma família que te ama, que está disposta a dar-te as mãos num momento de fraqueza, num momento de angústia, num momento em que tu achas que já não vale mais a pena. Mas eu quero te dizer que continua a valer a pena. Assim como foi que a vida deste coxo, assim será que a tua vida, se tu permaneceres nas mãos do oleiro. A mão do oleiro não é a mão de uma igreja, a mão do oleiro é a mão do Senhor. Permanece lá, busca a Deus dia e noite, medita na palavra de Deus. E desta semana, já não me lembro com quem estava a falar, acho que até foi com o pastor Nuno, e estava-lhe a dizer, nós temos que meditar. Ainda há pouco tempo eu falei aqui na igreja que a fé vem pelo ouvir, não pelo aquilo que ouvistes, mas por aquilo que ouves. É porque há pessoas que ouviram lá atrás e hoje já não ouvem mais. Há pessoas que ouviram só a parte de vai e sacrifica o teu Isaac. E então continuam a sacrificar os Isaques, mas esqueceram-se e deixaram de ouvir que Deus disse, olha, já não é preciso. Só queria ver o teu coração. Então a fé se renova à medida que eu leio a Bíblia. Só que muito cristão se habituou àquelas comidas de fast food. Liga ao YouTube e ouve-se uma mensagem. Amado, a revelação não vem por aquilo que os outros falam, porque essa revelação foi para eles, foi para os outros. A revelação para a tua vida vem por aquilo que tu buscas da palavra de Deus. Medita, ora, dobra o teu joelho. Se tens que chorar, chora na presença do Senhor. Mas para que algo novo aconteça na tua vida, é tempo de tu meditares na palavra de Deus. A palavra de Deus se renova. Estava a falar com o pastor Nuno sobre um pastor batista que teve uma frase mítica. Na verdade ele teve um discurso mítico. Ele dizia, I have a dream. Ele tinha um sonho. E ele, quando falou aquele discurso, falou numa época de segregação racial. Havia um racismo de uma forma... Racismo é sempre mau em qualquer aspecto, mas havia um racismo de uma forma animalesca. Mas ele tinha um sonho. Era que todos fossem julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Naquela altura, eu dizia isto ao pastor Nuno, naquela frase, aquele discurso teve um impacto tremendo, porque naquela altura era um tempo em que a segregação racial era violenta. Hoje, graças a Deus, que o ser humano, pelo menos nessa área, tem evoluído. Infelizmente ainda há nichos, mas eu creio que vamos conseguir vencê-los no nome de Jesus. E as pessoas não serão julgadas pela cor da pele, mas sim pelo caráter que têm. Mas se ele hoje fosse fazer esse discurso, talvez esse discurso já não tivesse o mesmo impacto, porque a violência que se vivia naquela altura, felizmente, já não é para os dias de hoje. Então o que é que eu quero dizer com isto? Aquele discurso foi muito importante naquela altura, hoje ainda é um discurso muito importante, mas eu creio que se aquele homem ainda hoje existisse, ele teria evoluído no seu discurso. E estou a dizer isto porquê? Porque às vezes nós ouvimos a palavra lá atrás, que naquele momento foi bom para a nossa vida, mas porque não evoluímos nessa palavra, ficamos a viver sempre no mesmo nível, não evoluímos. Nós precisamos meditar na palavra diariamente, nos atualizarmos diariamente. Para quê? Para podermos evoluir. Posso ouvir uma mãe? Terminar. É a segunda vez que eu termino, não é? É só a segunda. Estou aqui a fazer um esforço para não terminar muitas vezes. Efésios capítulo 3. Podem abrir que é para eu ter tempo de beber água.
Efésios capítulo 3. Deus tem um convite para todos nós esta manhã. Ele nos convida a sair do nosso estado de paralisia e saltarmos na presença de Deus. Deus quer a partir de hoje dar-te uma vida nova. Efésios capítulo 3, versículo 20, o louvor pode subir, se faz favor. É ou não é, pastor Nuno? Versículo 20, Miguel. Isso. Eu gosto muito deste versículo. Estou mesmo já a terminar. Diz assim, leia comigo agora. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em quem? A maior frustração do homem não é não alcançar riquezas, não é ter muitos filhos, não é ter muitas casas. A maior frustração do homem é morrer sem ter a certeza do poder que em nós opera. É morrer sem ter provado o poder que nós carregamos. É a pessoa partir desta terra sem nunca ter provado esse poder que em nós opera. Essa é a maior frustração que um homem pode sentir. Deus é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que tu pensas, daquilo que tu precisas. Ele tem esse poder. Mas sabes uma coisa, meu querido? Esse poder foi derramado no teu coração e hoje és tu que o carregas. Esse poder opera em ti. E o desafio da nossa geração, daqueles que ainda hoje vivem, é exatamente este: é começar a usufruir daquilo que carregamos dentro de nós e sobre nós.